Bem, esse é o processo de solicitação de viagem e hospedagem. Inicialmente, ele visa atender a solicitação, a aprovação, a compra de passagens e hospedagens e o recebimento dessas passagens e hospedagens. Esse processo ele foi modelado dentro do Orquestra BPM, tá? Onde existe o solicitante que registra a solicitação de viagem e hospedagem. Depois disso passa para o aprovador, que normalmente é uma pessoa que está acima do solicitante hierarquicamente. Após a aprovação, existem 3 caminhos, onde ele pode rejeitar a solicitação de viagem, que automaticamente o solicitante já receberá um e-mail e o processo será finalizado. Ou então ele vai revisar a solicitação de viagem ou aprovar essa solicitação. No caso da revisão, o solicitante revisa os dados informados e volta novamente para aprovação. No caso da aprovação dessa solicitação, o processo identifica se existe ou não a necessidade de passagem aérea e hospedagem, porque você pode simplesmente informar uma viagem de carro, por exemplo, para ser aprovada, tá? Ou não, se existir a necessidade de pelo menos a passagem aérea ou a hospedagem, então isso vem para o administrativo identificar e informar as opções de passagem e hospedagem. Essas informações são anexadas no fluxo, tá? E são direcionadas para a aprovação do solicitante. E aí o solicitante vai identificar qual é a melhor opção de viagem em relação ao horário ou custo e vai aprovar ou não essa opção de viagem. Não aprovando, volta para que essa informação seja colocada novamente. No caso de aprovar, vem para o administrativo realizar efetivamente a compra da passagem e hospedagem. Depois que essa compra é realizada, volta para o solicitante confirmar os dados da passagem e hospedagem e finalizar o processo, tá? Basicamente é isso. Esse é o ambiente de trabalho do Orquestra BPM, tá? Então todos os usuários, né, todos os atores vão ter um login e senha. Depois do que eles acessarem, aqui você vai ver as tarefas que estão disponíveis, né, que são de sua responsabilidade, que você tem que executar. E aqui os processos que podem ser iniciados. No caso, solicitação de viagem e hospedagem vai estar aparecendo aqui embaixo, e quem tiver liberação para fazer uma solicitação desse tipo vai estar visualizando esse processo, tá? Aqui ao lado você vai estar vendo todos os processos que estão em andamento e concluídos e que foram iniciados por você. Ao iniciar o processo de solicitação de viagem, você vai visualizar um formulário eletrônico, tá? Esse formulário ele foi baseado no formulário no Word, e depois da visualização você vai preencher com os dados, nome do passageiro, empresa, departamento. Os dados que estão em vermelho são dados obrigatórios. Aqui em cima a gente tem a opção de colocar algumas informações, algumas instruções, tá? Aqui é o restante do formulário. Você vai informar se é viagem terrestre, sim ou não. No caso, se a viagem não for terrestre, você não tem a necessidade de informar esse quadro aqui abaixo, tá? Então aqui os dados da hospedagem. E aí você vai finalizar aquela solicitação, que passa para a próxima fase, que é a fase de aprovar a solicitação de viagem. Então, o gerente, o diretor vai visualizar essa solicitação, analisar as informações e aí aprovar ou não essa solicitação. Tá, aqui embaixo pode acrescentar um comentário, como pode ser visto aqui. No caso da solicitação sendo aprovada, vai para o administrativo informar as opções de passagem e hospedagem. Nesse caso aqui, o administrativo deve anexar um arquivo com essas opções, tá? Então aparece aqui a possibilidade de você anexar um arquivo no final, aqui no rodapé do formulário. E também você vai informar, o administrativo vai informar o valor das passagens e hospedagens para efeito de informação mesmo, de consulta posterior. Depois disso,
aprovada aquela compra, tá? É realizada a compra da passagem e hospedagem, informada qual realmente foi a passagem adquirida. E aí o solicitante confirma os dados da passagem e hospedagem e finaliza o processo, tá? Basicamente o processo é isso, processo eletrônico. Não tem a necessidade mais, não teria mais a necessidade de envio de e-mail. Você pode acompanhar através de relatórios onde está o processo. Então, se você solicitou uma viagem, você sabe se ele já está na fase de compra de passagem, você sabe todo o andamento, quanto tempo está essa passagem, essa solicitação pendente de aprovação ou não. E aqui a gente pode controlar um histórico quantitativo de passagens que são emitidas mensalmente, valores, tá? Tudo isso e futuramente pode ser integrado, tá, com o ERP, caso seja essa a opção.